Estamos felizes por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui para estarmos aprendendo a sua santa e gloriosa palavra. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui tem chegado, pela vida dos irmãos que estiveram aqui na última semana. Eu não pude estar presente devido às obrigações ministeriais, mas eu louvo a Deus que o Senhor tem nos concedido esta nova oportunidade. E aqui estamos para estar meditando na palavra de Deus. Graças a Deus que temos iniciado um tema, e eu também quero adorar a Deus, porque os irmãos têm contribuído conosco neste tema que é família, instituição divina. Eu vou, neste momento, pedir licença aos irmãos para deixar de utilizar a máscara, porque iremos falar durante alguns minutos e com a máscara fica um pouco complicado, tá certo? Eu fui acometido pelo coronavírus, mas hoje eu posso agradecer a Deus porque não tenho mais sintoma nenhum. E com a distância que eu estou, mesmo que eu estivesse, não teria condição de transmitir para ninguém. Amém, irmãos? Então os irmãos têm contribuído conosco neste tema e eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem colaborado conosco em nome de Jesus para juntos estarmos aprendendo a gloriosa palavra de Deus, aprendendo como devemos agir, como devemos proceder diante dos dias atuais, diante da nossa necessidade. Eu quero convidar a todos para estarmos de pé e assim lermos a palavra de Deus. Livro do Gênesis, ou seja, livro da criação, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade aonde paramos. Livro do Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. E 26 do Gênesis. O livro do princípio, o livro da criação. Diz o seguinte a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quantos dizem amém? Somente esses 2 versículos para estarmos iniciando a nossa palestra nesta noite. Queremos pedir oração, irmãos, pelo nosso pastor presidente, pastor Roberto, para que o Senhor continue o abençoando, orando também pela sua família, pelo santo ministério, pela obra missionária e pela nossa nação, pelas autoridades constituídas que fazem parte do nosso Brasil, a nível municipal, estadual e federal. Oremos por todas as autoridades, para que Deus assim conceda-lhes
condições de ter uma harmonia e o nome do Senhor venha a ser glorificado e a nossa nação venha a crescer de forma que sejamos mais ainda abençoados. Amém? Quantos mais desejam as orações? Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça, Senhor, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, e te pedimos que a tua mão de Deus esteja estendida sobre as nossas vidas continuadamente, abençoando, Senhor, aqueles que aqui chegaram, aqueles que não puderam chegar. Deus amado, Pai bendito, estende as tuas mãos abençoando o nosso pastor presidente, pastor Roberto, Senhor, e a sua família. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas, fazendo prosperar a vida do teu servo. Abençoa também o santo ministério, a obra missionária, ó meu Deus, a cada um dos teus servos aqui na terra. Querido Pai, te pedimos, ó Deus, que tu continue abençoando os poderes, ó Deus, constituídos, poderes legislativo, judiciário, executivo, a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. Querido Deus, continua com as tuas mãos estendidas, preparando os nossos corações para que venhamos ouvir a tua voz e guardar aquilo que tu tens para falar conosco. É o que te pedimos, ó Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Vivendo em amor uma família, qualquer a verdade, glória do Senhor, uma família. Conseguiu a extensão? A extensão. Querido irmão, é para mim, querido irmão. Meus irmãos, nós estivemos falando nas últimas semanas, está dando microfonia, baixa só um pouquinho, sobre a família. Iniciamos o assunto sobre família, as atribuições da família, o que aconteceu depois da queda do homem no Éden, e assim veio com isso as consequências, e meditamos também sobre o modelo familiar do Antigo Testamento, e também ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Tudo isso nós estivemos vendo nas últimas semanas. E acreditamos que os irmãos também, acho que lembram do que a gente comentou aqui. E estivemos na última semana, o nosso evangelista, nosso irmão Melk, também esteve falando sobre a situação de algumas famílias da Bíblia e que não foram muito recomendáveis, podemos dizer assim. Eu sei que ele esteve falando sobre a família de Davi. Não está funcionando, Joel, não está pegando não. A família de Davi, mas hoje nós vamos continuar aquilo onde paramos, que estivemos falando sobre
até ter sido a queda que eu dei e queimou. Mas vamos falar sobre a heterossexualidade. O versículo que li em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, fala sobre a criação do homem. Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso nós verificamos que quando a Bíblia nos diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança, não está querendo dizer que Deus criou o homem com que a imagem de Deus seja cabeça, braço, perna, não. Deus criou o homem em imagem e semelhança, ele está se referindo à condição intelectual do ser humano. Deus criou o homem inteligente, Deus criou o homem para que o homem tivesse assim uma condição de vivência parecida com a dele, mas o homem pecou. E com isso o homem perdeu a sua condição de ser humano semelhante a Deus. Perdeu a sua condição de ter uma vida perfeita, podemos dizer assim. Deus criou o homem para viver no Éden e era tudo perfeito. Tudo perfeito, mas infelizmente, devido ao pecado, o homem foi expulso do Éden, com isso veio ter que trabalhar, e assim a mulher também foi punida, e entrou com isso na vida do ser humano a morte. As consequências do pecado. Tudo isso porque o homem pecou. Mas eu quero lembrar aqui aos irmãos que Deus não criou o homem para viver de maneira desordenada. As coisas de Deus tudo são perfeitas, organizadas. Se você prestar atenção em um batalhão de policiais ou um batalhão militar, de qualquer que seja as armas, de qualquer que seja a força, você vai ver que existe uma organização. E essa organização, Deus deu inteligência ao homem para que o homem desenvolvesse, porque no céu é tudo muito organizado. Tudo organizado, tudo perfeito. É tudo perfeito. Então, o homem destruiu essa perfeição com o pecado. E com isso, começou a pecar de uma maneira desordenada, ao ponto de unir-se a outros homens, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Em Gênesis, exatamente no versículo 27 que lemos, ele diz claramente: macho e fêmea os... Alguém leia por gentileza esse versículo? Gênesis 1 e 27, vamos... E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Deus não criou dois Adão. Deus não criou, tem até um hino de Manuel de Albertin, inclusive foi crítica, e ele foi processado por causa desse hino, e a coisa ficou meio complicada para ele. Ele canta no hino, ele diz que Deus não criou Adão e Ivo, foi Eva e não Ivo, não foi dois homens. Alguém pode até criticar, porque eu não tenho dificuldade para falar nisso. Eu não tenho dificuldade. A lei me permite, me dá liberdade de falar sobre isso. Alguém pode até dizer: não, isso é preconceito. Não, não é preconceito. As próprias pessoas que vivem de maneira a discordar das Sagradas Escrituras exigem um respeito ao ponto de ferir a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de acreditar, de ferir a nossa fé, agredindo até a nossa fé. E o objetivo não é de agredir ninguém. Deus dotou o homem de livre arbítrio.
E o homem faz com sua mente, com o seu corpo, com a sua alma, o que ele bem quiser entender. Não temos nada a ver com isso. Porém, a igreja não vai ser omissa a orientar e ensinar aqueles que estão dentro das nossas igrejas ou que sejam alcançados pelas nossas orientações do que é certo e do que é errado, a maneira em que estamos olhando para as Sagradas Escrituras. A Bíblia não diz que o Deus criou homem e homem, não. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E agora querem empurrar de goela abaixo em nossas igrejas, em nosso credo, que o casamento ele pode ser com duas pessoas do mesmo sexo. E a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia é bem clara quanto a isso. Existe a organização ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU, dentro do setor de educação desenvolvido por ela tem as diretrizes de base escolares que mandam para todos os países. E eu sei que a ONU enviou também para o Brasil as suas diretrizes de base. Como é que o Brasil deve ensinar e orientar as suas crianças? Logo mesmo no início, no pré-escolar e na área bem infantil, onde está se formando o caráter da criança. Nós temos encontrado uma investida de muitas organizações querendo implantar um sistema totalmente materialista em nossas crianças. Não se dá valor às coisas espirituais. Nós temos encontrado um grupo de pessoas que são materialistas e querem implantar essa doutrina, esse ensinamento também nas nossas crianças, tornando elas, inclusive, ateístas. E o que é ateístas? Ateístas é a pessoa que crê ou que não crê em nenhuma divindade. A pessoa que crê em tudo. Na Índia nós encontramos pessoas que são ateístas, creem em deuses de todo tipo, politeístas. Mas nós somos teístas. Nós acreditamos em um Deus que criou todas as coisas. E nesse materialismo que estão ensinando, começam ensinando até que o mundo ele originou-se de uma explosão cósmica chamada Big Bang, e que o mundo é uma junção talvez de materiais orgânicos do universo ao ponto de criar a Terra. Olhe, cada um tem a sua opinião, e que o homem veio do sapo e o sapo foi desenvolvendo e tornou-se macaco. E o macaco tornou-se o homem. Olhe, mas eles dão essa orientação de maneira que, se a gente não tiver um conhecimento básico do que é a Bíblia, de quem é Deus, se a gente não tiver um mínimo de fé, a gente passa a acreditar nesses ensinamentos. Principalmente quando temos a nossa mente cauterizada pelo príncipe deste século, Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. E ele cauteriza a mente dos seres humanos ou dos homens para que, vendo, não entendam. As pessoas estão vendo a verdade, tem a Bíblia como um livro base, é o best-seller mais conhecido em todo o mundo. Mesmo assim, as pessoas preferem acreditar na teoria da evolução. Cidadão por nome de Darwin, que criou essa teoria.
E eu acho assim meio uma falta de inteligência. Me desculpem as pessoas que acreditam nesta teoria, me perdoe, porque inclusive nós estamos sendo assistidos e podemos ser assistidos em outros momentos, porque está sendo transmitido pelo YouTube, pelo canal do Facebook e também do Instagram, e alguém depois pode querer assistir essa mensagem, esse culto de doutrina. E se alguém que for assistir, seja ele acreditar ou tenha fé na teoria da evolução, me perdoe, mas eu não creio nessa teoria. Porque, irmãos, o macaco, eu não vi até hoje um macaco que não tenha rabo. Todo macaco tem rabo, sim ou não? Sim ou não? Todo macaco tem rabo. Eu não vi nenhum macaco cotó ainda, eu não vi ainda. Pode ter, mas eu não vi. Tem raça que não tem? Pelo menos eu não conheço. Por isso que eu estou assim assustado, né? Mas as características do macaco, que alguém pode até achar que parecem com as características do homem, eu não, até hoje eu não acredito que o macaco evoluiu ou chegou a ser homem. Porque se houvesse essa evolução, continuaria tendo. Por que essa evolução parou? Umas teorias que são dadas para tentar colocar as nossas crianças uma mente materialista. Eles podem defender a teoria de todos os cantos da terra, de tudo que eles acharem que deve defender. Agora eu queria ver alguém me explicar quem foi que criou, se a Terra foi criada por uma explosão cósmica no universo, quem foi que criou e colocou ela dentro do movimento de rotação e translação? A Terra é segurada em quê? Em que é que a Terra se firma no universo? Me explique. Não existe explicação para essas teorias materialistas. Eu sei de uma coisa, que o meu Deus criou a Terra, e depois que criou a Terra, ele fez assim, olha, quem já rodou carrapeta aqui? Você sabe o que é carrapeta? Tem uma que a gente não rodava assim, não era? Rodou assim, olha, Deus fez mesmo jeitinho com a Terra, botou ela para rodar, e ela está rodando até hoje. Parou um único dia que ela parou de rodar, foi quando Josué orou para Deus parar, fazer o sol parar, e na realidade não foi o sol que parou, foi a terra que parou. Foi o único dia. Mas fora isso, ela está rodando até hoje. E dentro de um espaço cronometrado. Me dê, irmãos, uma inteligência animal, me dê uma inteligência que tenha condição, a não ser divina, que faça um negócio desse. A sustentação da terra, a terra, Deus amarrou um cordão chamado nada. E a terra vive sustentada até hoje no universo, girando em um movimento de rotação, que é o movimento entre ela gira em torno dela mesma, e um movimento de translação, que ela passa exatamente um ano para dar a volta no Sol. Tudo isso é criação de Deus. E ainda tem governos, homens que querem descredibilizar a Deus e ficam ensinando às nossas crianças o materialismo. Recentemente, eu acho que no ano de 2018, me parece, eu não lembro bem a data, mas houve uma orientação pedagógica, e antes disso houve também aqui em Recife, e um vereador que era vereador e é cristão, entrou com um processo na Câmara dos Vereadores e foi até a Justiça para impedir que fosse distribuído algumas cartilhas, alguns livros que ensinavam sexo a crianças com menos de 7 anos de idade, e orientavam para que as crianças
não tivessem um sexo definido. E que posteriormente, depois delas crescerem, pudessem ter a experiência sexual com ambos os sexos, para poder escolher o que era que ele queria ser. Isso é uma doutrina, um ensinamento de demônio, irmãos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e nem tenho medo de dizer. Isso é uma orientação demoníaca. A criança não ser orientada em qual é o sexo. O menino com menos de 5, 6 anos de idade brincar de boneca, onde ele está exatamente na formação de caráter dele, formação de personalidade. E a menina brincar com os brinquedos do menino. E hoje a gente tem encontrado no meio da sociedade uma grande faixa de adolescentes do sexo masculino com trejeitos afeminados. São crianças, adolescentes e adolescentes que ainda não tiveram condições de definir o que é certo e o que é errado, talvez, mas que foram orientados para aquilo, que foram ensinados para aquilo. E muitos pais cristãos estão falhando na criação dos seus filhos. Em vez de orientar o que é certo e o que é errado, e procurar orientar a criança no temor a Deus, deixam a responsabilidade da educação do seu filho, educação que deveria ser materna ou paterna. E o que significa educação materna? É a educação dada estão com medo de dizer, parece que vocês não sabem. Educação paterna é a educação dada por quem? Pela mãe. E a paterna de quem é? Dada por quem? Pelo pai. Deixam essa responsabilidade e entregam muitas vezes numa creche ou numa escola e nem se preocupa o que é que está acontecendo. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Avós, pais, tem que ter cuidado na criação. O que é que está se oferecendo na educação do seu filho? Pastor, isso é somente hoje? Não, irmão, isso é muito tempo. Porque isso é obrigação dos pais desde o Antigo Testamento. Daqui a pouquinho eu vou lhe mostrar um versículo em Deuteronômio que fala sobre isso, que nós devemos educar os nossos filhos. Quando não se entrega a educação do filho a uma escola, pode se entregar muitas vezes a responsabilidade à igreja. Não se dá educação nenhuma em casa, mas quer que a igreja eduque. E a igreja não tem a responsabilidade de educar filho de ninguém. A igreja tem a responsabilidade de ensinar as coisas divinas para as crianças. Mas a educação materna, mas já está dizendo, materna é da mãe, é em casa. E fica se criando esse tipo de orientação materialista contra os princípios divinos, contra as orientações de Deus. E essas diretrizes de base na educação, elas estão por aí. Aqui no Recife, o vereador entrou em contato com a Câmara e fez um protesto e brigou e lutou até que retiraram os livros das escolas. Foi retirar todos os livros das escolas. Mas se você for para a Câmara Federal, vai arrumar uma confusão. Me permita, um ex-ministro da Educação, não vou citar o nome dele agora por uma questão de ética, mas foi um dos autores desta cartilha. Ele é professor e foi um dos autores deste livro e lutou para colocar esses livros no Brasil inteiro, principalmente no período em que ele esteve como ministro da Educação. Imagine se Deus não tivesse permitido que o presidente Bolsonaro ganhasse. Como nós estaríamos hoje?
como estaria a nossa nação hoje? Mas eu louvo a Deus, porque Ele ainda cuida de nós. Amém, irmãos? Ele ainda cuida de nós. Tenhamos cuidado. Olhe, quando as minhas crianças estudavam ainda o ensino médio, estudava em colégio particular. Até um certo período eles estudaram em colégio particular, mas depois a coisa vai mudando, tiveram que ir para o colégio público. E estudaram ali no Clotilde de Oliveira. E o Clotilde de Oliveira de vez em quando fazia uma reunião de pais e mestres. Você acredita que tem pai que nunca foi numa reunião dessa? Tem pai cristão que nunca foi numa reunião dessa. E eu era diferente. De vez em quando eu largava num horário assim, meio solto do dia. Eu tinha uma liberdade, me mandavam para casa, vá descansar aí, que a gente vai trabalhar de noite. Aí, antes de eu chegar em casa, eu dizia, eu vou lá na escola, onde os meus filhos estudam, para ver se tem alguma coisa errada. E ia fazer uma visita, olhava para um, olhava para outro, está tudo bem, tá, então eu vou para casa. A minha esposa, de vez em quando, ela estava em casa, aí o almoço, terminava de ajeitar o almoço cedo. Eita, ainda falta 2 horas para o almoço. Eu vou lá na escola ver como é que estavam os meus filhos. Era assim ou não era, irmã Jane? Exatamente. De vez em quando a gente estava fazendo uma visita, sem ser reunião, sem nada. E chegava lá, procurava a diretora, olha, mande abrir, autorize aqui abrir o portão, que eu quero ver o meu filho na sala de aula. Se ele está se comportando, se ele está respeitando o professor, ou se ele está querendo jogar uma cadeira no professor. Porque hoje é normal jogar uma cadeira no professor, ou não é? Na minha época, irmão, essa semana eu estava conversando com uma irmã e ela disse, pastor Benício, o senhor conheceu, o senhor acompanhou o tempo da palmatória? E eu disse, olha, eu não apanhei muito de palmatória não, graças a Deus minha mãe me dava educação em casa, mas eu ainda levei um bolo de palmatória. De quem? Da professora, porque eu fui acusado de uma coisa que não fiz e não tive como provar. Aí ela bateu em mim, me deu uma lapada na mão com a palmatória. Hoje é um crime, é ou não é? Hoje não é crime? Se o pai der na criança e a criança denunciar, o pai vai preso. Eu não sei se esse crime é afiançável, eu não sei. A lei da palmada, né? Mas se o meu filho dissesse a mim, pai, se o senhor der uma lapada em mim, eu vou denunciar o senhor pela lei da palmada, eu digo, não, meu filho, você vai denunciar já com couro quente. E agora eu vou dar dobrado, feito tapioca. Dava nele logo duas vezes. Não, irmão, sabe o que é isso? É porque a culpa do filho que diz um negócio desse não é dele, não. A culpa é do pai que não colocou limite neles. Nunca soube repreendê-lo, nunca soube educá-lo. E quando eu falo de educação materna, educação paterna, não estou dizendo que você deve espancar o seu filho, não. Mas a gente vai mais adiante. Eu não vou falar sobre disciplina agora, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre disciplina no lar. Que a gente tem errado muito acerca desse assunto, viu, irmãos? Então, o casamento, ele deve ser hétero. Homem e mulher. Não existe casamento de homem com homem, nem mulher com mulher. Não. Existe pecado. Pecado existe. Amém, irmãos? Outra coisa que é primordial no casamento é a indissolubilidade. Eita, que palavrão, né? Ou que o casamento é indissolúvel. Você sabe o que é solúvel? O café solúvel, ele vem em grãos, não é? Não tem ali na marca do café, no pacote de café, café solúvel, não é? Quando você bota ele na água, ele se dissolve todinho, sim ou não? Tem casamento por aí que está solúvel, parece o café, casamento solúvel. Casa hoje, 30 dias, 40 dias, 60 dias depois, está acabando o casamento. Há uns dias atrás eu estava conversando com um companheiro e ele disse, eu nunca vi um casamento terminar tão rápido, feito
o de fulano de tal. É um astro do futebol que casou num castelo na Europa. Irmão, olhe, alugou um castelo para casar. Eu não sei se com 15 dias, me parece que com 15 dias, 3 meses foi, com 3 meses, o casamento acabou-se. Isso é casamento? Com 3 meses o casamento acabou-se. Casou num castelo, com 3 meses acabou-se. O casamento cristão, ele deve ser indissolúvel. A única coisa que pode acabar o casamento cristão é a morte. Porque o próprio Deus disse que até a morte. Deus não deu liberdade para que o homem acabasse o casamento a qualquer hora. Antigamente, a situação era tão difícil que o homem casava e com poucos meses desgostava da esposa e dizia: eu não quero mais você não, volta para casa do seu pai. Tome a carta de divórcio. E dava a ela a carta de divórcio. Isso na época do Antigo Testamento era uma coisa muito comum, ao ponto que o próprio Jesus, quando ele veio à terra, ele recriminou esse tipo de coisa. E ele disse: olha, não vá pensando que Deus está aprovando isso não. Veja aí, foi que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 24. Dois e 24. Só tem até quanto? Então eu anotei errado aqui. Vamos desprezar esse versículo, irmãos, me perdoe. Deus criou uma união histórica e indissolúvel e permanente. Aliás, irmão, não é Gálatas, é Gênesis. Aleluia. Isso é a idade mesmo, viu? Gênesis 2 e 24. Só vai até 20. É? 2 e 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Pronto. Deus criou e disse: olha, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai viver com a sua mulher, e eles vão ser uma só carne. Uma só carne. Não está dizendo que a gente deve, eu casei hoje, aí amanhã eu não gosto mais dessa mulher não, vou trocar em outra. O que está acontecendo é isso. Eu tenho encontrado situações, porque como ministro da igreja, eu tenho tratado de algumas situações. E além de tratar como ministro, eu trato também no conselho de ética. E eu tenho encontrado muitas situações acerca de divórcio, muitas. Eu sou totalmente contra o divórcio. Eu digo isso sem medo de errar. Sou totalmente contra o divórcio. Recentemente, um irmão divorciou da esposa e já arrumou outra antes mesmo de divórcio, antes de sair a sentença em julgado, que é chamada sentença em julgado, ele já arrumou uma namorada. E a irmã também: pastor, a gente está namorando. Eu digo: irmã, o irmão está divorciando ainda, nem saiu o divórcio dele ainda, tenha calma. Vocês já estão... pastor, porque Deus falou comigo, esse é o meu. E eu chamei o irmão como é esse negócio? Disse: não, pastor, olha, nós oramos, nós é crente, olha, nós é crente até debaixo d'água. Eu amo essa mulher. Essa foi a mulher que Deus me deu. E o irmão: e a outra? Não, a outra tem condição não, pastor. A outra houve um problema, tem condição não. Ô irmão, ela te traiu? Não. Oi. Porque quando
há uma traição, a própria Bíblia, o próprio Jesus, ele dá respaldo, ou ele dá o carimbo dele se a parte prejudicada, a parte traída, não quiser continuar a relação de casamento. O próprio Jesus. Agora ele também diz: se você tiver condição de perdoar, perdoe, viva, seja feliz. E eu perguntei ao irmão: tu fosse traído? Não. E o que foi que houve? Não, quem traiu foi eu. Oi, tu traiu tua esposa e ainda deixasse ela? Não, mas porque Deus me deu essa varoa, e que essa varoa é do céu, ela só não é uma anja. Mas pense numa mulher de Deus. Faz 2 anos, minha irmã? Não faz 2 anos. Pastor, essa mulher tem... Olha, pastor, essa mulher está me levando para o inferno. Oi, já mudou? Irmão, o que foi que houve? Pastor, isso é um infeliz, pastor. Isso é um triste. Olha, eu não quero nem ver esse homem na minha frente. Mas não foi Deus que Deus é esse? Não, pastor, não, eu me enganei. E está aí me aperreando, irmão, olhe. Só Jesus tem misericórdia. Tem áudio de 5 minutos para mim ouvir, e tem que ouvir todo, porque é minha ovelha, eu tenho obrigação. Eu boto o áudio e tem que ouvir todinho. E não posso cochilar não, ouvindo o áudio não, tem que ouvir. E tem que ouvir somente aqui no ouvido, para ninguém saber o que é que está se tratando. Nem a esposa sabe o que é. Pastor, essa irmã agora está cobrando, olha, quer que eu dê a ela R$200 por mês, porque ela comprou um fogão. Não, né? Mas já disse. Que fogão caro da cebola, irmão? 2.000 conto? 2 não, é 1 ano de 2.000, 1 ano de 200. Sangue de Cristo, é 2.400. Meu Deus do céu. Mas vamos pular essa parte. Divórcio é coisa do diabo. É coisa do diabo. Porque ele quer destruir a família. Ele não tem prazer em ver uma família feliz, em ver uma família unida. Infelizmente, muita gente está tendo divórcio como uma coisa comum, como uma coisa natural. E não é. O irmão casa e acha que a esposa dele vai continuar para o resto da vida daquele mesmo jeito. Mas o tempo passa, irmão. Olha, quando eu completei 18 anos, eu vesti um paletó que só tinha uma lista. Eu era mais magro do que tu, Bruno. Eu era mais magro do que tu. Tu é forte em relação a mim quando eu tinha 18 anos de idade. Para vocês terem ideia, eu tinha maior vontade de servir o exército. E quando eu cheguei no exército para fazer o exame, né? Tem um exame que faz médico, né? Aí, quando eu cheguei lá na fila, o recruta lá do quartel disse: sai da fila, vai para lá. Está dispensado. De tão magro que eu era, franzino. Mas olha hoje como eu sou, né? 101 quilos. 101 quilos. Aí eu olho para mim, aquele Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, né? Ele disse que foi se olhar no espelho, e quando ele olhou para o espelho, ele disse: sai desse corpo, não te pertence. Porque ele estava horrível. Ele viu que ele tinha, a idade tinha chegado para ele, e quando a idade vai chegando, irmãos, o corpo não permanece o mesmo. Aí tem gente que aproveita-se dessa situação, desgosta da mulher, e diz: não, vou arrumar agora uma outra. Aí começa arrumando questão e arrumando motivos para justificar o divórcio. Eu posso contar aqui, eu sei que
ninguém vai saber a quem eu estou me referindo, mas eu conheço um casal que o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou me divorciando da minha esposa. E irmão, por quê? O que foi que houve? Ela me traiu. Foi, irmão, sangue de Jesus. A irmã não teve prudência, a irmã errou. Ô, meu irmão, você não tem como eu perdoar, não? Não, pastor, não quero perdoar ela de jeito nenhum. Poucos anos de casado, tinha 6, 7 anos de casado. Ô irmão, você flagrou ou ela confessou a traição? Não, nem eu flagrei, nem ela confessou. E como é que você sabe que ela traiu você? Eu tive um sonho. Ó irmão, tem hora que dá vontade da gente tirar o cinturão. Tem hora que dá vontade da gente tirar o cinturão para dar uma lapada em certas pessoas. Como é, irmão? Tu sonhou? Foi, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava num local assim, 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 e ela chegava e fazia isso, 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 isso. Eu vou dizer até o que ela fazia. Ela pisava, ela pulava em cima da minha barriga. Ô irmão, e isso é o sonho que está dizendo que tu... Foi, pastor, foi. Um irmão profetizou para mim, disse que eu tivesse cuidado, que eu ia passar por uma situação muito difícil. Ó irmão, se tu deixar a tua mulher... Não, eu já deixei. Já deixou já, então tu já está disciplinado a partir de agora. Me dá teu cartão. Me dá teu cartão que tu já está disciplinado. Como é que tu vem com heresia dessa para mim, querendo justificar teu divórcio? Isso é uma heresia, isso é uma besteira, um besteirol. Tu deveria era cuidar da tua esposa, viver a tua vida com ela, gozar a tua vida com ela, porque é a mulher da tua mocidade. É a mulher que tu escolhesse para amar. Tirasse ela dentro da casa dos pais, ou tirou de outro qualquer canto, não importa. Mas tu dissesse diante de Deus, diante do ministério da igreja, que tu iria amá-la até o fim da vida. E agora, depois de poucos anos depois, tu vem dizer que a tua mulher te traiu por causa de um sonho. Tu é muito menino, irmão. Tu precisa amadurecer. Porque tem coisa, irmão, que irrita a gente, viu? Porque tem gente que subestima a inteligência da gente. Tem homens que subestimam a inteligência de nós pastores. E querem empurrar de goela abaixo qualquer coisinha para justificar, muitas vezes, um divórcio. Mas o sangue de Jesus tem poder. Olhe, eu sempre em palestra de casais eu costumo dizer que o nosso casamento é como se fosse uma planta. Está aqui um arranjo de flores, mas esse arranjo é artificial. Precisa que a gente cuide dele? Não precisa não? Se não cuidar, tem que limpar de vez em quando, não é isso? Tem que limpar. Se não cuidar, ele vai acabar. Ele vai se destruir mais rápido. Agora, se ele fosse natural, tivesse aqui plantado, precisava que a gente cuidasse dele? E o cuidado era muito maior. Teria que botar um fertilizante, teria que botar uma água, teria que de vez em quando dar uma poldada. Sim ou não? O amor é desse mesmo jeito. O amor, ele não cai do céu, não. Ah, foi amor à primeira vista, está repreendido. Isso é conversa de carochinha. Quem quiser acreditar em amor à primeira vista, que acredite. Eu não acredito, não. Porque da primeira vez que eu vi essa irmã aqui, olha, eu fiquei olhando assim, eita morena bonita. Que morena bonita. E fiquei da janela. Eu ainda estava até afastado da igreja. Fiquei da janela olhando e encarando ela. E ela disse, eu vou lá olhar quem é. E ela saiu, levantou-se do banco onde estava e veio lá do lado de fora. Quando chegou do lado de fora aqui, olhou para mim assim e disse, oxe. Aí deu aquela rabisaca assim, como dissesse assim, te enxerga, meu. Eu não comecei amando ela, não. Eu achei ela bonita, me agradou. A Bíblia diz que a gente pode procurar, quem é solteiro, pode procurar dentro da nossa parentela, ou dentro da parentela cristã, alguém que seja agradável aos seus olhos. O livro de Gênesis diz isso. E eu achei ela bonita. E passou-se os anos.
A gente não começou a namorar no mesmo ano, não. Ela tinha 15 anos quando eu vi ela pela primeira vez. Quando eu comecei a namorar com ela, ela já tinha 18. 3 anos depois foi que a gente começou a namorar. E devagarzinho eu fui gostando dela. Fui gostando. E quando eu percebi que eu estava amando, eu disse, agora eu quero casar. E veio o casamento. Aí o casamento, se a gente não cuidar, a tendência é se dissolver. Se você pegar um café solúvel e deixar ele aberto, se você não fechar, o que é que acontece com ele? Ele esfria, ele endurece, ele vai perdendo as propriedades dele e vai chegar ao ponto de você não ter mais condição de usá-lo. Sim ou não? Olha, irmão, do mesmo jeito é o casamento. Se você não cuidar, ele esfria. Aí eu fiquei olhando para ela. Rapaz, que mulher bonita. O que é que eu tenho que fazer para conservar o amor que eu sinto por essa irmã, por essa mulher? Eu já sei. Eu vou fazer igual ao agricultor, ao jardineiro. Todo dia eu vou alimentar esse amor. Aí sabe o que é que eu faço? Quando eu acordo de manhã, minha filha, bom dia, Pai do Senhor, eu te amo, vice? Não esquece não. Eu estou te amando mais hoje do que ontem. Olha, eu te amo tanto, eu te amo bem muitão. Aí dou um beijo, dou um abraço. E digo a ela, minha filha, também alimente, viu, o amor, porque você está vendo esse velhinho aqui, já meio cansado. E se você não alimentar o amor, vai terminar você dizendo, pai, eu não te quero mais não. E a gente tem procurado, irmão, na medida do possível, alimentar esse amor. De vez em quando, eu levo para ela um chocolate, ela diz, eu não quero não, eu como. Quando eu me lembro mesmo, quando eu demoro assim, mas de vez em quando eu vou no mercado ali na frente do cemitério, ou do outro lado ali na feira, faço um buquê de rosa aí bem bonito. Aí a mulher faz, a gente leva o buquê de rosa. Está aqui, minha filha. Eita, ela fica tão contente, tão feliz. Nunca vi gostar tanto de rosa. De vez em quando eu pego ela, minha filha, vamos ali comer um açaí, um hambúrguer, vamos comer uma pizza. Olha, vamos ali em João Pessoa, passar lá uma diária, uma noite lá, uma diária no hotel. Isso é alimentar o amor. Mas pastor, eu não tenho condição. Não tenho a condição de ir para um hotel, não tenho a condição de comprar um buquê de flores. Mas compra uma rosa, abençoado. Na rua, nos sinais por aí, tem aqueles rapazes que vendem o buquê e vendem uma rosa. Tem alguém dizendo assim, escute aí, viu? Escute aí, não sei porquê. Está ruim a audição ou não? Mas na realidade, isso é que todo homem deveria fazer para alimentar o amor no casamento. Ei, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Não, irmão, isso não precisa de orientação bíblica, não. Isso é experiência. Se você não tem condição de comprar uma rosa, de levar ela para comer um hambúrguer, compra uma pastilha, irmão, daquela Frigelis. Não é possível que você vai dizer a mim que não tem condição. Mas compre, abençoado. Faça alguma coisa para alimentar o seu casamento, alimentar o amor. Você, mulher, irmão, já estou entrando em palestra de casal, né? Mas a gente vai voltar. Olhe, você, mulher, sabe que o marido gosta. A mulher é fora de série em relação à percepção. A mulher sabe dobrar o marido, a mulher. Então, procure fazer aquilo que ele gosta. Deixe ele sair no outro dia para trabalhar dizendo: meu Deus do céu, que comida a mulher fez para mim ontem. E outras coisas mais. O sangue de Jesus tem poder. Olha, irmão, já derrubei essa garrafa 3 vezes. Só o sangue mesmo. Não, me dê. Só o sangue. Derrubei o carregador do... Você, marido, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 25: vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a...
Pare e pense direitinho. Veja o que Cristo fez pela igreja. E a igreja ela não é toda boa não, viu? Tem hora que a igreja faz cada coisa que Jeová disse assim, Deus disse assim a Moisés: Moisés, o teu povo, olha que povo ruim. Deus nem disse que o povo era dele, disse: Moisés, o teu povo. E depois ele disse: ame a igreja como Cristo amou. Amém, irmãos? Não me venha com história de divórcio, é do diabo, né? Não, eu já disse aqui, isso é um motivo justo. Não me venha com essa história. Não me venha com essa história. Só tem respaldo se houver um motivo. Às vezes eu já encontrei casos da mulher dizer assim: eu não quero mais esse homem não, eu vou me embora, vá viver sua vida, eu não quero mais você não, eu não gosto mais de você. Eu já encontrei casos como esse. Aí a mulher assume a responsabilidade do divórcio. Eu acho que o homem não tem culpa nisso. E o homem dizendo a ela: minha filha, mas eu quero viver com você, eu lhe amo. Olha, irmão, que tem de gente divorciado, casando de novo, sem motivo justo. A família, ela sofre alguns ataques de Satanás. Você acha que quantas vezes a família é atacada por Satanás durante o dia? Quantas vezes? Diariamente? A família sofre ataque dioturnamente, dia e noite. Ele não para. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele luta constantemente, de manhã, de tarde, de noite. A gente está dormindo de madrugada e Satanás está investindo para destruir a família. E a gente tem que ter vigilância quanto a isso, viu? Atacam principalmente as crianças, já falamos aqui, e muitas das vezes nas escolas, como também já falamos, rede pública, privada, ensinando ou incutindo a doutrina materialista e respaldado pelos governos, principalmente os governos de esquerda, que têm uma linha de ensino diferenciada do governo de direita. Eu fui educado durante um período de governo de direita, governo militar. E quando eu chegava na escola, eu sonho com isso. Me perdoe os que não concordam com isso, mas eu sonho em ter de volta esse momento. Na frente da escola que eu estudava tinha um jardim, irmãos, flores naturais. Não era artificial não, era flores naturais. Ninguém tocava no jardim. Na minha época eu nunca vi um muro pichado. Não existia muro pichado. E a gente chegava na escola e quando a sineta tocava, ia todo mundo sem fazer algazarra, sem botar o pé para o outro cair. Ia todo mundo para a fila. Ficava todo mundo na fila. E entrava turma por turma dentro da escola. E naquela entrada todo mundo com o mesmo fardamento. Todo mundo com o mesmo fardamento. Conga. Não sei se vocês alcançaram o sapato conga. Pronto. O sapato era conga e para a educação física poderia se usar o quichute. Não era todo mundo que tinha não. E quando chegava em determinado ponto, o diretor da escola que estava na frente esperando, participando da entrada dos alunos, ele escolhia um aleatoriamente. Você, vem cá. Aí o aluno saía da fila e ele dizia: levante a calça. Levante a calça para mostrar a meia. Está de meia branca? Tá. Está limpa? Tá. Então continue, vá para a sala de aula. Se tivesse pelo menos suja, ele dizia: volte. Você hoje não assiste a aula não. Isso era um regime militar? Não sei, mas era bom, era.
Porque nunca vi ninguém jogar uma cadeira no professor, nem um livro, nem uma bolsa, nem dar uma facada. Não. Os banheiros eram tudo completinho, tudo inteiro. Ninguém via banheiro com porta arrancada, bacia sanitária quebrada. Não, ninguém via isso não. Era tudo organizadozinho. E a gente aprendia, olha, português, matemática. Tinha uma matéria na minha época chamada Organização Social e Política Brasileira, OSBB. Educação Moral e Cívica. A gente recitava, a gente cantava o hino nacional, recitava o nome do presidente da República. Tudo isso acontecia na educação. E quando o aluno terminava e ia para uma faculdade, ele realmente ia sabendo do que ele tinha estudado. Hoje em dia, a lei educacional diz que não pode reprovar o aluno. O aluno passa o ano virando banca virando carteira dentro da sala de aula, brigando com o professor, brigando dentro de sala, brigando dentro da sala, tapa vai, tapa vem. E quando chega no final do ano, uma nota não tem nem alcançado a nota mínima. A nota dele abaixo da mínima tem que passar, porque a lei de diretrizes educacionais não permite que ele seja reprovado. Aí há uns anos, acho que faz uns 2 anos, eu estava assistindo uma programação na televisão, e era uma programação de perguntas e respostas, e o apresentador perguntou a estudante de jornalismo, olha irmãos, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é uma qualquer universidade, não é qualquer uma universidade federal, onde tem os melhores professores, só passa realmente quem tirar uma nota boa. Aí ele perguntou: quem foi que escreveu a carta? Se é uma coisa de carta, de comunicação, um estudante de jornalismo, no meu entendimento, ele deveria conhecer, deveria pelo menos saber. Mas quem escreveu a carta a Dom João VI, rei de Portugal, do descobrimento do Brasil? Opções: Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha e Dom Pedro II. Mais ou menos as opções. E a estudante de jornalismo, qual foi a resposta dela? Diga mais alto. Pronto. Ele não estava assistindo não, mas ele respondeu: sei não. Irmão, eu desliguei a televisão na hora, porque não tinha condição. Não tem condição de aceitar uma coisa dessa. É porque não estudaram. Sabe o que é que estudam nas escolas hoje? Estudam a fazer greve, fazer movimento, direitos, deveres, nenhum. E com isso, a população brasileira, e principalmente os cristãos, vão adotando esse sistema de vida dentro de casa. Eu já ensinei aqui, eu sei que se eu perguntar a qualquer crente em Bomba de Metério, ele vai me responder com certeza e sem pestanejar. Onde é a primeira igreja da criança? Em casa. Por que, irmãos? Porque em casa eu acordava de manhã, a minha mãe ligando o rádio num programa evangélico, me colocava para ouvir hinos. Quando eu fazia alguma coisa errada, ela me chamava e dizia assim: papai do céu não gosta disso. Hoje a coisa está diferente. Hoje a coisa está diferente. Irmão, eu não fico preocupado se você não der muito, se você não está dando glória, não. Estou preocupado com isso, não. Eu quero que você entenda, que abra a sua mente e que reconheça onde você está errando, para se daqui para frente você não errar mais. Não fique chateado com o que eu vou falar daqui para frente.
mas eu preciso falar para melhor você educar o seu filho. Uma vez eu fui para a igreja, para o ciclo de oração infantil, e minha mãe me deu uma oferta, e ela me deu como se hoje fosse hoje R$2. E quando chegou na igreja, eu esqueci de dar a oferta. O dinheiro ficou no bolso e eu esqueci. A oferta passou e eu esqueci. Eu não lembro, eu era muito criança, mas eu não sei se eu esqueci propositalmente ou se eu realmente esqueci. E quando eu voltei, tinha a barraca de Seu Dão. E eu chamei minhas irmãs, eu tinha 2 irmãs que me acompanhavam para o ciclo de oração. Disse: vamos comprar paçoca? Comprei a paçoca e o troco veio em moedas. Botei no bolso da camisa e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tirando logo a camisa, né, que o menino já sabe como é, né? Tirei logo a camisa e joguei no beliche. Quando eu joguei as moedas, hoje em dia, irmãos, me permitam, senhoras mães, não fiquem com vergonha, mas não se faz mãe como antigamente, mas hoje não se faz mais. Minha mãe disse: ei, que dinheiro é esse? Eita, irmão, e agora? Para explicar. Botei logo para tremer, porque eu sabia que ia ser punido. Que dinheiro é esse? É o troco da oferta. Eu não mandei você dar a oferta pela metade, não. Eu dei o dinheiro para você dar a oferta, mas a oferta passou e eu esqueci. Foi. E por que você esqueceu? Não. De certa forma, irmãos, era até um pouco duro a maneira de se agir antigamente. Mas pense numa maneira boa e correta para se educar um filho. E quando eu voltei, eu passei na barraca de Seu Dão e comprei paçoca para mim e para minhas irmãs. Então você está administrando o dinheiro da oferta agora. Vem cá. Fique aqui de joelho, fique. Fica aqui alguns minutos de joelho, depois você vai me levar você vai ter um encontro ali com o Zé Tabica. Fui castigado. Nunca mais eu peguei o dinheiro da oferta para gastar em canto nenhum. Nunca mais eu esqueci. Quando a oferta passava, se eu tivesse, eita, o dinheiro da oferta. Foi uma única vez. Hoje existe a lei da palmada, que você não pode dar na criança. Olha, irmãos, espancamento é uma coisa e correção é outra, totalmente diferente. Veja o que diz Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha, irmão, é Provérbios, não é? Deixa eu ler aqui na versão, nova versão internacional, para vocês terem, não sei se alguém tem aí essa versão, tem? Provérbios 23, é isso? Quanto foi que eu disse? 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha, irmãos, o castigo corretamente aplicado, ele é tão eficiente que ele livra a criança até da morte. Que negócio é esse? Irmão, porque se você não exempla, não orienta e não disciplina a sua criança, lá na frente ela vai se tornar muitas vezes um marginal. Eu vou contar uma experiência aqui que você vai ver isso. Veja aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 24.
O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castigará. Olhe, veja bem, a Bíblia também diz que quem ama, castiga. Sim ou não? A disciplina, muitas vezes, não é umas lapadas. Muitas vezes a disciplina não é uma lapada. Muitas vezes a disciplina precisa ser um castigo corretivo. Hoje a gente já encontra a criança hoje ela tem um acesso muito rápido, muito cedo às mídias ou aos eletrônicos, e hoje tem criança com iPhone com 6, 7 anos de idade. Criança hoje domina as redes sociais, os eletrônicos, muito melhor do que nós adultos. Eu tenho uma sobrinha com 12 anos de idade que ela mexe em todas as plataformas, todas, de forma que ninguém na casa consegue mexer igual a ela. Ela mexe melhor do que todo mundo. 12 anos. E ela já tem esse costume de ser bem desenvolvida nas plataformas sociais desde muito cedo. Acho que 6, 7 anos de idade ela já fazia isso com muita destreza. E a gente muitas vezes temos uma preguiça de raciocínio, porque não é que a gente não saiba não, é que a gente precisa muitas vezes ler alguma coisa e a gente começa a ler, tem logo preguiça de raciocinar, para tentar perceber como é aquilo ali, para fazer igual. Então a gente tem um certo relaxamento de raciocínio, e as crianças passam pela gente. Aí as crianças estão aí com laptop, não existe mais, quase nem existe laptop, né? Notebook e outras coisas mais, e estão acessando todo tipo de site, e os pais não estão nem aí. Deixam mesmo as crianças. É porque a criança, quando ela está com um aparelho eletrônico, ela não aperreia. Eu estou mentindo, irmãos? Vocês que têm filhos pequenos, é assim ou não é? Você não está escutando. É assim ou não é? Pronto. Não quer nem ir para a rua, né? A gente não vê mais criança com o braço quebrado, nem com o nariz relado. Porque as crianças hoje, o divertimento deles é um eletrônico. E isso muitas das vezes afeta a visão. É a primeira coisa que afeta. Segunda coisa, a mente. A gente encontra hoje muitas crianças com doenças psicossomáticas, que não tem condição de desenvolver um QI racional como outras pessoas. Elas ficam subdesenvolvidas. Se desenvolvem muito em uma coisa, mas na inteligência real ela não se desenvolve, porque tem muitas vezes enfermidades psicossomáticas. Por quê? Porque os pais não têm o costume de estar dando um limite àquela criança. E muitas vezes um castigo, você vai ficar sem celular. Vou prender seu celular aqui por uns dias. É melhor do que dar umas lapadas. É muito melhor. E outras coisas mais. Eu já vi criança dar na cara do pai e o pai ficar rindo. Criança com 2, 3 anos. Ah, pastor, mas porque é muito novo. Não, irmão, não importa isso. Não vou dizer que você deu uma tapa num menino de 2, 3 anos. Mas você tem que dizer a ele não, para ele entender que ele não pode fazer aquilo. Amém, irmãos? Posso falar mal? Falta 5 minutos. Esses 5 minutos eu posso falar alguma coisa de criança pequena? Que tem muito assunto. Eu ainda vou falar muita coisa sobre isso, viu? Próxima semana eu acredito que a gente termine. Falou, irmão? Falou? Tem coisas que a gente vai falar aqui que tem gente que não vai gostar. Mas eu vou falar logo hoje. Porque se você não gostar, quinta-feira você já não vem mais. Ficou com raiva de mim e não vai vir.
Olhe, quando eu saía de casa para a igreja, minha mãe dizia assim: quer ir no banheiro? Quer não, Sole. No banheiro, na igreja não tem banheiro não. Tem, manhã. Na igreja tem banheiro, eu já vi. Tem banheiro, mas não é para você usar não. Quer água? Quero não. Na igreja também não é para beber água não, viu? Tá com fome? Tô não. Você também não vai comer na igreja não, viu? Na igreja não tem que comer não. A igreja não é restaurante. Eu vim muitas vezes para o culto, nem ia no banheiro, nem comia nada durante o culto. Sabe por quê, irmão? Não é porque não tinha dinheiro, não tinha condição, mas ela dizia: a igreja é lugar de reverência. E você pode inclusive fazer um comparativo. Não sei se alguém aqui foi católico algum dia. Acho que não, né? Não teve nenhum católico aqui. Todo mundo foi cristão, graças a Deus. Mas a gente tem conhecimento, pelo menos, do que a gente ouve falar. Sim ou não? Alguém conhece banheiro na igreja católica? Não tem. Tem. Mas é difícil. É uma coisa bem escondida que quase ninguém usa. Quase ninguém usa. Os fiéis da igreja católica não usam banheiro. Mas aqui, meu Deus do céu. Diga misericórdia, irmão, para me ajudar, diga. É Pipos. É Pipos, né? O salgadinho do momento. Aleluia. Eu estava numa congregação e chegou uma família. A família era um pouco grande, ela tinha mais ou menos uns 6, 7 filhos, eu não lembro agora com exatidão. E quando a criança chegou, não tinha começado o culto ainda. Antes de começar o culto, a mãe já abriu um Danone. Não é Danone que chama, Danone é a marca, mas um iogurte. Já abriu um iogurte e deu para aquela criança, uma delas. Aí a outra chegou e disse: eu quero. Ela abriu para outra. E daqui a pouco tinha uns 4, cada um com iogurte, tomando. Aí o outro chegou e disse: eu não quero iogurte não, eu quero um pipoca, eu quero salgadinho. Aí ela, abriu o salgado. Aí ele saiu com o salgado, chegou perto dos irmãos assim, quando ele foi sentar, o salgado virou. Foi salgadinho para tudo quanto era lado, irmão. Sujou a igreja todinha. E eu olhando de cima do púlpito, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, que eu gosto muito de criança. Agora, não de criança mal criada, porque isso a culpa não é da criança não, a culpa é do pai e da mãe. Aí o menino levantou-se e disse: eu não quero mais iogurte não, eu quero salgadinho. Aí a mãe abriu um salgadinho e deu ao menino, e o restante do iogurte jogou fora. E na outra semana: mãe, eu estou com fome, eu estou com fome. E ela: tem não, meu filho, não tem não. Porque gastou tudo no mesmo dia, irmão. Foi salgadinho para todo mundo, foi iogurte para todo mundo. Não houve um controle da mãe. Eu com a vontade de dizer a ela: irmã, por que a senhora não alimentou seus filhos antes de sair de casa? E disse a ela que na igreja não é lugar de comer. Os filhos ainda tudo pequeno, não era filho grande não. É 3, 4 anos de idade. Eu vou falar mais só um pouquinho, viu? 9 horas em pontinho. E eu nem vou dizer daquele brinquedo que os pais trazem para a criança, não, né? Para a semana, né? Eu estou lembrando. Eu posso falar, irmão? Mas eu vou falar de vocês. Eu vou falar de vocês, não vou falar de mim não. Porque os meus filhos tiveram uma criação. Eu nunca levei brinquedo para minha criança brincar na igreja, nunca levei.
Criança tem que aprender, irmão, que igreja é lugar de adorar a Deus. Mas ela aperreia não, irmão. Olha, eu tive um menino que quando ele teve muita raiva, eu segurei ele no braço e ele queria espernear. Você já viu criança esperneando? Eu segurei com os braços assim e ele ficou batendo com as pernas, eu não tive demora. Peguei as pernas dele e fiz assim, ó. Pronto. Prendi ele, os braços, prendi as pernas. Eu quero ver você espernear agora. E daqui a pouco ele estava dormindo no meu colo. Tem coisas que a criança faz que a gente não tem como proibir. A gente não tem como proibir. E a gente tem que ter maturidade divina, a gente tem que ter orientação de Deus para saber o que é que a gente deve fazer, como fazer. Eu cheguei numa congregação que tinha um menino que ele era bem peralta, muito peralta, muita saúde. E os pais não tinham muita maturidade. E o menino ficava pulando na porta da igreja. Pulava. E o pai dele era obreiro, sentava comigo no púlpito. Daqui a pouco ele saía na carreira. Chegava no púlpito assim, subia para um lado do púlpito e descia pelo outro. E o pai dava aquele bote para pegar e ele não pegava, ele dizia, nem pegou. E saía na carreira de novo, não era assim mesmo? E o pai ficava aperreado, pastor, eu vou deixar de vir para a igreja. Eu digo, deixa não, meu filho, venha para a igreja. Mas meu menino aperreia, não, deixa ele, esqueça ele. Deixa seu filho, traga ele para o ciclo de oração. Vai ensinando a ele que a igreja é lugar de se adorar, a igreja é lugar de cantar, a igreja é lugar de ler a Bíblia, a igreja é lugar de ouvir. Vai ensinando, ele vai aprender. E no ano, acho que 2018 ou 2019, eu não lembro, eu fui para Abreu Lima para o batismo. E quando eu cheguei lá no batismo, o pastor disse, pastor Benício, vai trocar de roupa para batizar. E quando eu chego na hora de batizar, quem é que eu encontro? Aquele menino. Aí, irmão, não tem como não chorar. Não tem como não chorar. Um menino que, se dependesse dos pais, talvez ele não tivesse ficado na igreja. Mas crente ele, hoje o pai é diácono da igreja, a mãe é secretária de ciclo de oração, ele faz parte da juventude, já dando palavra. Exatamente, tem pai que prefere, não, eu vou ficar em casa com ele. Vai o pai e a mãe fica com o menino. Ou então vai a mãe e fica o pai. Não, irmão, a gente tem que ensinar devagarzinho. Tem coisa que a gente não pode também. Não é milagre não que é instantâneo não. Milagre só quem explica é Deus. Devagarzinho a gente vai ensinando, vai orientando. Amém, irmãos? Tem mais coisas, eu pensei que eu ia terminar hoje esse assunto, mas não tem não. Não deu não para a gente terminar não. Tem mãe que pega o filho e diz cada coisa, irmão, que tem hora que eu fico com vontade de pegar no percurso, né, irmã Kézia? Como aquela irmã dizia, né? No percurso. Sai daqui, peste! Olha, irmão, a Bíblia diz que os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Salmos 128, versículo 3. Os filhos são bênção do Senhor. É assim ou não é, irmão Joel? É assim ou não é, presbítero? O senhor tem duas bênçãos ou não tem? Tem duas bênçãos. Eu tenho 3. Não é assim, meu companheiro? Tem gente que despreza o filho, a filha, e por aí vai. Mas eu vou encerrar, porque a hora não dá mais para a gente continuar, viu? Na próxima semana a gente vai continuar essa parte que a gente fala da disciplina dos filhos e vai continuar também falando de outros assuntos.